Olá, meu nome é Gutenberg Fortes e você está no canal Gutenberg Fortes. Hoje nós vamos fazer uma aula de PROC-V. Quem pediu essa aula foi a Cristiane Ramos, ela está aparecendo bem aqui agora, ó. Ela pediu essa aula para a gente, né, nos comentários de um vídeo passado e nós vamos ensinar hoje PROC-V porque ela nos pediu. Se você também quiser ver alguma aula, basta nos pedir aqui nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro vídeo nosso que você tenha interesse. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, se você quer aprender alguma coisa nova, nos mande aqui, coloque nos comentários para que a gente possa fazer um vídeo explicando o que você precisa, ok? E também, se você não segue as minhas redes sociais, aqui do lado está aparecendo o meu Instagram e também o meu Facebook. Então, segue a gente lá, dê essa força lá e vai ajudar bastante, ok? Então, antes que a gente vá para a nossa aula, vamos rodar a vinheta e se você sobreviver a ela, a gente vai passar a nossa aula, ok? Vamos lá então. Vamos lá, galera. Então nós vamos aprender sobre o PROC-V aqui. É uma função bem interessante. Na verdade, é uma das funções mais utilizadas do Excel. Para mim, eu acho que o PROC-V só perde para o SI. Acho que o SI é a função mais utilizada no Excel, porque a gente usa muita condição, né? Mas hoje não é sobre o SI que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o PROC-V. Então, o intuito dessa aula é explicar para que serve o PROC-V e também explicar como funciona a fórmula, o que ela te pede, né? Quais são os argumentos que tem nela e para que você vai usar ela no dia a dia. Acho que o mais importante é isso também, certo? Então, vamos lá, né? O PROC-V, ele é utilizado para quê, gente? Para procurar um valor, né? Eu já elenquei três coisas aqui já, para comparar duas bases e para trazer um valor correspondente. Eu sempre brinco, né? Existe um mal do século, que a gente nunca tem em uma planilha só todos os dados que você precisa. Geralmente, em uma planilha você tem parte dos dados, aí você tem parte dos dados em outra planilha e por aí vai. E para você juntar isso, muitas vezes você usa o PROC-V. Por quê? Porque você tem o dado em uma planilha A, o outro dado que complementa essa planilha na planilha B, e aí você cruza, você procura esse dado nessa planilha B através do PROC-V, ok? Eu vou mostrar aqui um exemplo prático disso. Vamos imaginar que você tenha duas tabelas, onde em uma você tem a matrícula, né, na coluna A, o nome em vazio, né, na coluna B, e na coluna C você tem a idade. Então, note que aqui você não tem um nome, só que você tem outra planilha aqui, ó, do lado de cá, que tem a matrícula e o nome somente. Então, nessa planilha de cá falta o nome, nessa de cá falta a idade. Então, isso é muito comum, né? Volto a dizer, né? No mundo corporativo não existe uma planilha que tem todos os dados. Você tem dados separados e aí você precisa juntá-los. E aí, volto a dizer, você usa bastante o PROC-V, tá? Mas antes que a gente comece, então, que eu acho que aqui ficou claro para que a gente usa o PROC-V, então é para procurar valor, para comparar duas bases e trazer um valor correspondente. Mas como é que funciona o PROC-V e como é que funciona fórmulas no Excel? Toda fórmula no Excel precisa de argumentos. O que são argumentos? São os dados que você vai fornecer à fórmula para que ela compila isso, para que ela trate esse dado e ela te volte com um resultado, né? Nesse caso aqui, eu preciso que ela procure o nome nessa minha planilha de cá, baseado na minha matrícula, né? Então é isso que eu preciso. Eu tenho de cá a matrícula, eu também tenho de cá a matrícula e como ela é uma chave primária, eu posso buscar esse dado de cá. Gente, quando você for tratar sobre PROC-V, sempre busque chave primária para você buscar o dado em outra planilha. Isso é muito importante. Por que, Gutenberg? Porque quando você for fazer o PROC-V, que eu vou mostrar aqui para vocês, você precisa entregar para ele um valor que ele vai procurar, tá vendo? Que é o primeiro argumento, tem que ser uma chave primária. Porque, senão, se você não busca uma chave primária, você tende a errar. Tende a errar por quê? Porque eu sei que a matrícula ela é única. Então, por exemplo, eu só vou ter um Kalel com a matrícula 4.
Mas eu posso ter vários Kalel. Eu posso ter o Kalel Alves Fortes, eu posso ter o Kalel Aparecido Ramos, eu posso ter vários nomes com o nome de Kalel. E se eu utilizar, então, o nome, como ele não é único, ele pode me dar problema. Por quê? Porque o PROC-V vai procurar esse nome, quando ele encontrar o primeiro nome que ele achar, ele vai me voltar o valor que eu estou procurando. E nem sempre é esse dado que eu quero. Então, dica fundamental: use chave primária, certo? Então, gente, se o importante é usar a chave primária, o que eu preciso fazer aqui então? Eu vou buscar o nome baseado na minha planilha de K. Qual que é o primeiro argumento que eu preciso na minha fórmula do PROC-V? Eu tenho 4, né? Eu tenho valor procurado, eu tenho matriz tabela, eu tenho número de índice, né, da coluna que eu quero buscar, eu tenho procurar intervalo, que é onde eu vou colocar a palavra falso ou verdadeiro. Então, eu tenho 4 argumentos e eu preciso entender esses 4 argumentos para depois eu ir para a fórmula. O valor procurado, gente, é o quê? É o valor que eu vou utilizar para que ele procure na minha matriz. E volto a dizer, ele tem que ser chave primária, certo? Então, se eu coloco aqui igual, escrevo a fórmula PROC-V e abro o parênteses, gente, se você não sabe disso, toda fórmula começa com igual, tá? Isso é muito importante, isso é para a galera que é iniciante que está vendo esse vídeo. Então, eu escrevo igual, depois eu escrevo a minha função, né, a minha fórmula, que se chama PROC-V, e aí eu abro o parênteses. Você está vendo que aqui embaixo ó, aparece uma barrinha, tá vendo? E essa barrinha ela te ajuda muito. Por quê? Porque ela te fala em qual posição você está no momento. Por exemplo, nesse momento agora, eu já escrevi toda a minha fórmula e já abri meu parênteses, e agora eu vou colocar o meu valor procurado. Tanto é que ele está aqui ó, em uma forma negrita, né? Então você consegue ver que eu estou nessa parte da fórmula. Qual que é o valor que eu quero utilizar? É isso daqui, ó. Então, ou seja, eu quero utilizar esse 4 para ele vir aqui e buscar esse 4 aqui, ó. É isso que eu quero. Então, esse é o valor procurado, é aonde ele vai partir a minha procura, ok? Marcado ele, eu vou apertar o quê? Ponto e vírgula, né? Tá bem aqui, ó. Então, de praxe, para eu separar os meus argumentos em uma fórmula, eu coloco ponto e vírgula. Então, eu ponho ponto e vírgula, e aí a minha fórmula, tá vendo aqui embaixo, ó, ela já muda, fala, ó, agora o que você precisa me entregar é a matriz tabela. Então, ou seja, aonde eu vou procurar. Então, agora eu vou marcar, ó, eu vou marcar aonde eu quero que ele procura. Gente, outra coisa importante do PROC-V. Como aqui eu estou utilizando a matrícula para procurar, é fundamental que a coluna aonde está a matrícula, ou seja, aonde está o valor que eu vou procurar, seja a primeira coluna da minha matriz tabela aonde eu estou marcando. Então aqui, ó, como eu estou marcando da E até a F, ou seja, da E2 até a F9, qual que é a primeira coluna? É a E, não é? É a matrícula. Então está certo. Se a matrícula tivesse na F e o nome tivesse na E, ele não ia encontrar nada. Por quê? Porque o PROC-V de praxe, ele já fala assim, ó, quando você marcar a sua matriz tabela, eu vou procurar na primeira coluna. Entendeu? Então isso é muito importante. Se eu escolhi aqui a matrícula para procurar, é fundamental que ela esteja na primeira coluna da minha matriz tabela. Ok? Tá, marcando aqui, gente, ó, a minha matriz tabela, antes de eu apertar o ponto e vírgula, eu vou apertar F4 no meu teclado. Tá? Por que eu estou apertando F4, gente? Quando eu aperto F4, tá vendo? Ele cria esses cifrões aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Os cifrões é o seguinte: quando eu terminar essa minha fórmula aqui, eu vou arrastar ela para a minha célula B3, B4, B5 e assim por diante. Então, eu vou arrastar essa minha fórmula para que ela faça nas próximas células. Se eu não quero que a minha matriz tabela desça também junto, né? Eu preciso truncar. Então,
como eu preciso sempre truncar a minha matriz tabela, então eu já marco ela aqui toda já, né? E aperto F4. Ou se não, estando aqui já, eu já aperto F4, que ela já vai criar esses cifrões. Então, o cifrão é para ele bloquear, para não descer a seleção quando a gente arrastar a fórmula. Lá na frente você vai entender isso também, ok? Então, agora você vai apertar ponto e vírgula e agora você vai para o próximo argumento. Nesse caso aqui, gente, eu quero trazer um nome, não é isso? Então, o nome, ele está na segunda coluna, tá vendo? Ele está nessa segunda coluna aqui, ó. Então, eu tenho a primeira coluna que tem a matrícula e a segunda tem o nome. Se é a segunda, gente, nessa minha seleção aqui, eu preciso escrever o número 2. Então, eu vou escrever o número correspondente à coluna que eu quero que ele volte, certo? E agora eu vou apertar ponto e vírgula e eu vou escolher verdadeiro ou falso. Gente, se você quer uma correspondência exata, você vai escrever a palavra falso ou vai colocar o zero, tanto faz, tá? Eu gosto de escrever o falso. Então, feito isso daí, eu vou fechar o meu parênteses. Gente, vamos só recapitular aqui a fórmula que é muito importante. Então, aqui eu estou falando o seguinte, igual PROC-V A2, valor procurado, ponto e vírgula, depois vem a minha matriz tabela, que é da E2 até a F9, que é o que está marcado aqui, está entre cifrões para ela não descer quando eu arrastar a minha célula. Depois eu vou ter o 2, que é a coluna, ou seja, o número da minha coluna, que também vai estar, né, depois aqui do ponto e vírgula. E aí eu vou ter a palavra falsa, que eu preciso que ele encontre exatamente a matrícula 4, ou seja, a matrícula que eu estou utilizando. Gente, então o que essa fórmula vai fazer? Ela vai vir aqui, ó, e vai procurar o número 4, neste caso aqui, certo? Então ela vai vir aqui, ó. Na E2, a matrícula é 4? Não é. Então ele vai descartar essa linha. A linha E3, ela é o 4? Não é. Então também vai descartar essa linha. A linha E4 é o 4? É o 4. Então, quando ele acha o 4, ele fala, opa, achei o 4. Então, ele vai contar quantas colunas para ele me trazer o dado que eu quero. Então, uma, duas. Aí ele me traz exatamente o nome que está na frente da linha que ele encontrou o 4, que neste caso aqui é a linha é 4, né? Então vamos apertar o Enter para ver ele funcionando. Olha lá, ele me trouxe o nome Kalel. Então ele veio aqui, ó, procurou e quando ele encontrou o nome, ele me trouxe ele. Por isso que ele veio aqui e foi testando. Então ele testou 1, testou 2, não era, testou 4, opa, era. Então se me traz a coluna 2, que é o Kalel. É isso que faz o PROC-V. Gente, lembra que eu tinha falado para vocês apertar o F4 para quando eu for arrastar agora ó, a minha fórmula, a minha matriz tabela não descer, é para essa parte aqui agora. Porque se você olhar aqui na fórmula, o A2 não tem cifrão. E o A2, nesse caso aqui, é a minha matrícula. Então, quando eu arrastar, você vai ver que ele vai pular para o A3. Quer ver? Vamos ver aqui ele funcionando. Ó. Quando eu arrastar aqui, ó lá, ele já buscou o nome Paola. Por quê? Ó lá, tá vendo? A minha matriz tabela não mexeu. Por quê? Porque ela tem o cifrão. Ela está exatamente no mesmo lugar. Agora, a célula A3, ela já mudou, tá vendo? Ela já desceu. Então, gente, quando você faz uma fórmula no Excel, já é pensando em automatizar todo o resto, né? Então, se eu faço a minha fórmula para a B2 aqui, eu já sei que eu preciso arrastar ela aqui para baixo para que ela faça para todos os demais. Então, tem que ter essa percepção e essa vontade, logicamente, de automatizar as coisas no Excel, certo? Então, quando eu faço isso, olha lá, ó, ele vai descendo a A3, ou seja, aqui eu não bloqueei, mas aqui eu bloqueei, não desce. Então, eu consigo encontrar. Certo, gente? Então, o PROC-V é basicamente isso. E aí eu tenho também o PROC-H, que faz exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. O PROC-V, ele procura na vertical. Nesse caso aqui, você viu, né? Ele veio aqui na coluna E e procurou verticalmente. Ele olhou a 1, a 2, a 4, assim que ele vai, ou seja, ele vai descendo verticalmente aqui, ó.
Já o PROC-H, ele faz o contrário, ele procura por linhas, quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu tenho exatamente essa minha base aqui, ó, só que por linha, tá vendo? Eu tenho matrícula e linha de cara. Deixa só eu ocultar isso aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, se eu ocultar aqui, eu tenho, tá vendo? Eu tenho exatamente aqueles meus dados, só que em formato de linha. Então, vamos fazer o PROC-H aqui também. É a mesma coisa, só que vai mudar a dinâmica da procura. Ao invés dele procurar verticalmente, aqui ele vai procurar horizontalmente. Ele vai da H, né? Da H até a P procurando, ok? Vamos fazer aqui então? Vou dar um delete aqui e aí eu vou fazer aqui igual. Proc H. Então note que é os mesmos argumentos. Valor procurado, então eu vou marcar a 2. Agora eu vou apertar ponto e vírgula. Vou marcar a minha matriz, que agora é essa daqui, ó. Então eu marco dessa forma aqui, certo? E aí, lembrando, mais uma vez, eu preciso apertar o quê? O F4, para que ele não desça ou para que ele não vá para o lado, né? Ponto e vírgula, qual linha que eu quero? Então, agora eu vou contar. É a linha da matrícula que eu quero? Não é, então não é a linha 1. É a linha do nome? É a linha do nome. Então, é a linha 2. Então, eu coloco a linha 2, coloco o ponto e vírgula e coloco a palavra falso. Fecho o parênteses e agora aperto Enter. Olha lá, gente, ele fez a mesma coisa, só que agora ele está procurando por linha. Tanto é que se eu arrasto aqui para baixo, ó, se eu arrasto a minha fórmula aqui para baixo, gente, para quem não sabe como arrasta, você está vendo que tem o botãozinho aqui, ó, ou melhor, bem na intersecção das células, tem tipo um quadradinho, aí quando você põe o mouse, vira, no caso, uma cruzinha, isso aqui, ó, é para quando você clicar e arrastar, ele vai arrastar a sua fórmula, tá bom? Então, né, para quem nunca viu, é assim que faz para arrastar fórmulas no Excel. Então, arrasta, e aí tem aqui os nomes das pessoas, ok? Então, eu tenho aqui o Caléo, a Paola, a Isabela, o José e o Gerson, tá? O que é bem legal. Então, ele fez a procura aqui agora, foi por linha, diferentemente da outra que ele foi descendo. Agora, esse aqui não, esse aqui ele foi para o lado, ele foi da H para cá, procurando o código, né, da matrícula que eu tenho aqui. Gente, a aula de hoje então é bem simples, tá? É para iniciantes. Eu espero ter ajudado vocês aí no conhecimento. Então, gente, dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você sabe que está precisando aprender Excel, tá bom? Divulga aí só para ajudar aqui o canal e também assim, ajudar as pessoas a aprender mais. Isso é bem legal. E, mais uma vez, dê o seu joinha aqui. Não esqueça de dar o joinha, porque quando você dá o seu joinha, eu sei que você está gostando, e aí eu vou fazer mais vídeos para vocês. Beleza? Muito obrigado e até uma próxima aula.